Olá, eu sou Fausto Moraes e vamos começar mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, vamos conversar com a professora Leilane Serratini Gruba. A professora ela é atuante no mestrado em Direito da Atlas Educação, fazendo pesquisas sobre direitos humanos e gênero, epistemologia e produção do conhecimento científico. No nosso podcast de hoje, a professora Leilane vai trazer essas preocupações de gênero no que diz respeito à tecnologia e à inteligência artificial. Professora Leilane, para quem não conhece essa temática, a gente precisa se preocupar nas questões de gênero quando a gente está tratando da tecnologia, da inteligência artificial? Boa tarde, Fausto. Um prazer estar aqui com você, com vocês, né? Todos e todas. Então, começar te respondendo que sim. Parece que a tecnologia é neutra, né? A inteligência artificial, aparentemente, né? A gente supõe ela sendo neutra, mas na realidade não é, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que a gente entende por viés de gênero, tá? Então, para a gente conseguir entender também o porquê que essa inteligência artificial não é neutra como se faz crer. Então, viés de gênero a gente compreende como um termo, um conceito que vai descrever que existem preconceitos implícitos, né, que são subjacentes, estereótipos que a gente mantém socialmente e que são fundados no gênero. Então, o viés de gênero indica para a gente que há influência de gênero nas nossas percepções sociais, cognitivas, né? Nos comportamentos, nos nossos sentimentos e nas decisões que a gente toma também, que podem ser justas, injustas, igualitárias ou discriminatórias. Esse viés de gênero, ele também indica percepções, comportamentos, né? Como eu falei. Então, por exemplo, existem maiores chances, né, hoje falando, de homens serem contratados em uma seleção de emprego, principalmente se esse homem for branco. Uhum. Então, isso vai indicar que existem preconceitos implícitos também no ambiente laboral, que vão justificar essa contratação ou mesmo uma promoção de homem em detrimento de mulher. E esse viés está pautado, né, na antiga noção da capacidade ou maior objetividade masculina. Então, o viés de gênero ele contribui para a desigualdade na sociedade e vai envolver educação, política, relações pessoais e relações trabalhistas. E aí, quando a gente fala de gênero, professora Leilani, será que ele não tem algum tipo de simplificação dessa identificação de gênero? E aí talvez a inteligência artificial acaba reproduzindo esse tipo de simplificação? Mais ou menos por esse caminho, Fausto. Então, na inteligência artificial, o viés de gênero ele vai aparecer porque os dados de treinamento que vão alimentar esses sistemas, eles podem refletir os preconceitos e estereótipos de quem cria esses dados. Então, se os dados que forem usados para treinar um modelo de IA forem desequilibrados, por exemplo, em termos de gênero, ou se esse algoritmo for projetado para replicar estereótipos, isso vai resultar em dados, ou vai resultar nos resultados mesmo, que sejam enviesados em gênero e vai gerar discriminação. Uhum. Um exemplo tá bem simples, o exemplo, nos sistemas de reconhecimento de voz, né? Se for usado um conjunto de dados de treinamento com vozes predominantemente masculinas, o sistema vai ter dificuldade em reconhecer as vozes femininas. Isso depende muito qual é o tipo do dado que é utilizado para treinamento da inteligência artificial. Eu me lembro que teve uma discussão durante o Covid que numa lógica inversa. Porque quando a gente vai fazer a pesquisa e identificar quais as consequências ou devidas causas em alguns sintomas lá do Covid, a gente deveria dividir os dados para entender bem como que o Covid ele afeta as mulheres e como afeta os homens, e não simplesmente criando um padrão que acaba estabelecendo uma harmonização que não é real, é fundada numa perfilização talvez artificial. E aí fica uma pergunta que é como que essa questão de gênero acaba sendo reproduzida
nessas inteligências artificiais que chamam a atenção de todo mundo hoje em dia, que são aquelas generativas? Nos modelos generativos de IA, a gente consegue traduzir e amplificar os estereótipos de gênero a partir dos dados de treinamento, né? Então, a discriminação com base no gênero. Então, esses vieses de gênero, eles são percebidos naquilo que a gente chama de saídas, né? Então, por exemplo, a geração de texto com modelos de linguagem que refletem estereótipos de gênero, ou papéis de gênero, né? Ou mesmo discriminação racial também. Assistentes virtuais de IA, por exemplo, também podem, né? Não quer dizer que sempre vão, mas podem reproduzir estereótipos de gênero quando, nas suas interações e respostas, eles atuam de acordo com normas culturais e papéis de gênero que são associados. Também nos modelos de tradução automática entre idiomas, né? Na geração de imagens, né? Como GANs, por exemplo, né? Também podem reproduzir estereótipos de gênero. Eu me lembro de um caso, acho que a professora até comentou comigo no passado, que na utilização do ChatGPT, por exemplo, quando a gente usa determinadas palavras na língua inglesa, que a gente tem um gênero neutro da linguagem, a gente usa pilot, a gente usa physician, a gente usa judge, e pede para o ChatGPT, por exemplo, trazer uma lista. Grande parte das pessoas indicadas acabam sendo do sexo masculino ou da identificação do gênero masculino. Então, esse é um exemplo no qual a base de dados ela acaba influenciando muito o resultado. É nesse aspecto o problema do gênero nas generativas também, né? Isso mesmo, não só o ChatGPT, mas a Midjourney também, né, já foi acusada disso. Então, quando as pessoas colocam, por exemplo, né, no nosso caso, somos do direito, a palavra lawyer, em regra vai aparecer ou vai se criar, né, a imagem de um homem branco, né, vestido de terno, representando o advogado, né? E isso é bastante impactante em termos sociais também. Então, não só a gente tem um problema, né, na geração da imagem pela IA, né, generativa, mas a gente tem também a perpetuação desse modelo, né, dentro da sociedade, porque é um modelo em que as pessoas vão se acostumar a enxergar, né? Então fica mais difícil de a gente conseguir visualizar outras pessoas desempenhando esse papel também. E isso também vai impactar no recrutamento de pessoas para emprego, por exemplo. Eu Então já veja ia como. te perguntar sobre isso, porque essas grandes plataformas de recrutamento, a gente conhece muitas plataformas profissionais, elas são acusadas de ter essa distinção de gênero. Por que será que isso acontece? Então, os algoritmos de recrutamento e seleção, de programação, eles podem conter esse viés de gênero porque eles podem conter o viés de gênero de quem programou, né? Então, eles podem favorecer candidatos masculinos sobre candidatas mulheres, ou eles podem favorecer também candidatos brancos em detrimento de candidatos negros, né? Então, não só a gente pode ter um viés de gênero, nesses algoritmos de recrutamento, mas a gente também pode ter um viés racial, né? Então, principalmente no viés dos dados de treinamento, né? Quando eles são treinados, por exemplo, em dados históricos que vão refletir esses vieses de gênero ou mesmo de raça, né? E essas preferências que se tem, né, por candidatos homens, por candidatos brancos. Então, a gente precisa que os algoritmos sejam treinados em maior diversidade humana para que a gente consiga Uhum. alterar essa situação. Claro, interessante. Essa questão dos algoritmos, elas servem de mediação para boa parte da moderação de conteúdo das plataformas sociais. E diversas plataformas utilizam como seu treinamento dados da sociedade que me parece que pode, de alguma maneira, reproduzir esse viés de gênero. Tem algum caso em que uma plataforma social faz uma moderação de conteúdo que implica em discriminação de gênero? Sim, a gente tem o caso bastante emblemático da Meta, né? As redes sociais da Meta, de maneira geral, então, tanto o Instagram como o próprio Facebook também, né? Eles vão apresentar tratamento diferenciado de gênero, por exemplo, com relação à nudez parcial do corpo, né?
Então, homens cisgêneros, né? É importante deixar isso claro, podem postar fotos sem camiseta, por exemplo, né? E aparecer o mamilo. Mas mulheres cisgêneras ou homens transgêneros, né? Pessoas não binárias também vão ter os corpos e mamilos censurados, né? Porque se entende como conteúdo adulto, né? Nudez. Uhum. Então, há uma sexualização do corpo feminino, né? Então, é assim que a gente deveria chamar. E essa sexualização do corpo feminino, ela é histórica, né? Então, não está presente só na Meta, mas ela é histórica da sociedade ocidental de maneira geral, né? Isso mostra de forma muito clara que esses algoritmos, quando usados os dados, e principalmente nessa técnica do machine learning, que trabalha efetivamente com um grande volume de dados, ele tem essa tendência de reproduzir um padrão na estrutura social, tanto quanto o racismo, tanto quanto essa discriminação de gênero. É claro que a gente. Até, Fausto, antes de tu seguir para a próxima pergunta, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da censura, né, do mamilo. Porque é muito interessante um caso que aconteceu em 2016, né, uma ONG argentina, ela vai utilizar de um modelo masculino para ensinar o autoexame, de mamas para as mulheres, né? Então, é uma campanha de conscientização contra o câncer de mama, né, feita por essa ONG chamada MACMA, e ela utilizou então este homem, né, para fazer a campanha e burlar a censura, né? Um outro caso interessante também foi uma conta, eu não me recordo agora o ano, mas é uma conta chamada Genderless Nipples, né, em inglês, que foi criada no Instagram também, que postava fotos só do mamilo, né, tentando mostrar para a Meta que não há diferença visual entre um mamilo feminino e um mamilo masculino, né? Uhum. Então, acho que são ações bastante interessantes, assim, que tentaram burlar, esse sistema, né? E a gente teve uma alteração também da Meta diante disso. Teve uma alteração. Qual que é a alteração? Teve uma alteração. Em 2023, o comitê de supervisão, né, da Meta, chamado Oversight Board, ele vai recomendar para a Meta, de maneira geral, a alteração dessa política de nudez da empresa, né, para que se estivesse, então, de acordo com padrões internacionais de direitos humanos. Igualdade de tratamento, né, e não havendo discriminação de gênero, né. Então, o comitê entendeu que essas normas da Meta, né, que censuram os corpos femininos, elas são excludentes em gênero, né? Principalmente essas fotos, a censura das fotos de mamilo feminino, né? E aí, em razão disso, houve uma alteração das políticas da Meta, né? Então, claro, não foi uma alteração total, então não há ainda um tratamento igualitário, mas algumas imagens passaram a ser autorizadas, né? Então, a amamentação, né, passou a ser autorizada e também as cirurgias de pós-mastectomia, né? E isso é bem interessante, porque veja que continua-se a sexualização do corpo feminino, né? Porque a amamentação, ela não está de acordo com essa sexualização, então ela é Uhum. permitida, né? Sim. E também a cirurgia do pós-mastectomia também não é algo sexualizado, né? Socialmente falando, então ela também foi permitida. Mas, de certa forma, então, a gente pode entender que, mesmo se alterando as políticas, mesmo diante da recomendação do comitê, né, a gente continua com esse viés de gênero, que é o da sexualização do corpo feminino. Não, e o interessante que eu achei nesse aspecto é uma organização da sociedade civil para postular essa questão da não discriminação em virtude do gênero. Porque, salvo o melhor juízo, foi um movimento civil para reconhecer, vamos colocar nesses termos, a não sexualidade ou a importância desse ato de amamentar. Tanto que a gente teve até na sociedade fora do ambiente digital aquela bandeira das mulheres que deveriam amamentar em público, não poderiam ser repreendidas. Eu acho que tem a ver também com essa questão da organização política e uma forma de contornar esse problema da discriminação. Nós temos outros algoritmos e algo que a gente consome muito também são aqueles programas ou redes, ou melhor dizendo, aplicativos de música.
Eu sei que o Spotify ele vem sendo criticado em virtude de alguns posicionamentos de gênero. Poderia explicar para a gente um pouquinho melhor essa temática? O Spotify, a gente tem alguns estudos, né, científicos que foram feitos sobre o Spotify. E esses estudos vão apontar, então, assim, isso não está totalmente corroborado ainda, né? Mas esses estudos vão apontar que as top indicações do Spotify, né, contém, em regra, 75% de artistas homens brancos, né? Claro, isso vai depender muito da música que cada pessoa, né, escuta, mas em contas mais novas, principalmente, então, né, 75% de indicação de artistas homens e brancos. Então, há uma crítica ao Spotify de que ele não mostra, ele limita a diversidade, né, de artistas que a gente tem hoje no mundo, né, e privilegia também os homens brancos. Até E, um e desses. até mesmo, Leilani, isso acaba sendo alimentado pela gente, pelas nossas preferências. Talvez a gente tenha essa atitude discriminatória e nem nos damos conta quanto a isso, né? Se a gente só escuta um artista que é homem e branco e sempre reproduz esse padrão, o algoritmo está perpetuando essa nossa incapacidade de olhar para coisas diferentes. Isso mesmo, Fausto. E a gente acaba reproduzindo socialmente os modelos que a gente é educado, né? Então, tanto na questão, por exemplo, das imagens, né, da IA generativa que a gente comentou, né, de eu aprender, né, e passar uma vida inteira vendo, por exemplo, o advogado sendo representado pelo advogado, né, homem branco, a gente começa a perpetuar, né, essas imagens mentais, né, de que aquela é a pessoa ou o papel desempenhado, a pessoa correta para desempenhar aquele papel, né? E começa a achar estranho quando a gente vê outras pessoas naquele papel. E com a música é a mesma coisa, né? Então, quanto menos a gente tiver contato com a diversidade humana, menor vai ser o nosso círculo, por exemplo, de gosto musical. Então, a Uhum. gente também acaba perpetuando isso, né? É importante a gente ter esse ponto de crítica e se abrir um pouco mais para as diversidades, né? Inclusive para a gente se testar um pouco, né? Se testar no sentido de possibilitar conhecer outras realidades e gostar delas também, né? Legal. A gente está conversando de todos esses problemas do viés dos dados, da discriminação, de uma forma geral, que nós poderíamos pensar como um elemento para mitigar esses problemas. Olha, algumas práticas já foram entendidas que estão de acordo, né, com essa possibilidade de mitigação. Então, por exemplo, na análise dos dados, né, auditorias que verifiquem se há vieses de gênero, né, uso de técnicas de pré-processamento para reduzir esses vieses de gênero. Também inclusão da diversidade na equipe que formula, né, para incluir diversas perspectivas nas IAs. Primar pelo desenvolvimento responsável, né, princípios éticos, também a avaliação dos algoritmos, né, com métricas que vão considerar esse viés de gênero. E eu acho que também daria para a gente falar em testes de equidade, né, e transparência nesses modelos, então possibilitar aí a tomada de decisão, né? Então, realizar esses testes de equidade e de transparência também. Me parece que a gente está transitando um tanto quanto na esfera, digamos assim, da responsabilidade, da ética, do ponto de vista jurídico. O que poderia ser feito para reduzir ou até para eliminar essa questão de gênero? O direito, ele pode contribuir, né? Como todas as áreas. Então, o direito, ele pode contribuir de forma bastante relevante para mitigar o viés de gênero, né? Garantir equidade e garantir justiça também. Principalmente na regulação e na normatização, né? Então, a criação de leis e regulamentações, né, sobre padrões para desenvolvimento de sistemas de IA, né? Então, por exemplo, exigir transparência e correção de viés de gênero, né? Uhum. Auditorias, prestação de contas, né?
Então, a gente também pode falar na responsabilidade legal para os desenvolvedores, e para empresas também, né? Com relação, por exemplo, a danos que sejam causados, né, por decisões que são automatizadas, mas que sejam discriminatórias e que a empresa, por exemplo, tenha conhecimento de que está acontecendo e falha na correção, né? Mantém a discriminação porque é algo talvez mais barato, mais cômodo e não faz esse ajuste no algoritmo ou até no treinamento. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. E eu Professora acho que o Leilane, direito. a conversa é rápida e muito boa. A gente já está se encaminhando para o encerramento desse episódio, mas antes eu queria ouvir de você uma dica para quem quer estudar essa questão da inteligência artificial, do gênero e da proteção dos direitos humanos. Tem uma temática particular que a professora vem se preocupando, um objeto de pesquisa que a professora acha interessante? Olha, hoje eu tenho me preocupado bastante em estudar a responsabilidade social de empresas, né? Que não é completamente vinculada à IA, né? Mas no mundo contemporâneo que a gente vive, tem um entrecruzamento bastante forte. Então, eu acho que é uma temática muito relevante para a gente conversar hoje em dia, para estudo hoje em dia, né? Principalmente considerando, né, todo o papel desempenhado pelas empresas, né, para desenvolvimento sustentável, né, para responsabilidade social, direitos humanos. Então, eu acho que esse é um campo bastante fértil de estudos, né, inclusive na relação entre direito e inteligência artificial. É, muito bom. Professora Leilane, agradecemos mais uma vez a sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que trouxe ótimas ideias para nós pensarmos nesse problema da discriminação, nesse problema de distinção de gênero e como que a inteligência artificial acaba muitas vezes reproduzindo isso. A quem nos acompanhou nesse episódio, fica o convite para conhecer também os outros episódios do Yahoo Talk disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Nós temos a nossa rede social do Iajustima, onde nós postamos materiais sobre direito e inteligência artificial. Esse e outros episódios também vão estar disponíveis lá. E só tenho a agradecer, encaminhando para o encerramento desse episódio. Professor Leilane, obrigado novamente e espero nos encontrarmos todos em breve. Até mais.